Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal e eu quero pedir a você o de sempre, né? Que você aí se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário que é importante também aqui para a gente ter a nossa avaliação no canal. E também peço a você, né, que seja membro, faça parte do nosso grupo de WhatsApp, enfim, segue a gente também nas redes sociais. As informações estão rodando aí no rodapé e eu conto com você. Bem, minha gente, hoje teremos um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, jogo aí atrasado, né? Fortaleza enfrenta o Cruzeiro pela, se não me engano, a 30ª rodada do campeonato, é jogo de rodada atrasada. E na próxima semana, na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Vasco da Gama, lá no Mineirão, em Minas Gerais. Aí sim, jogo pela 32ª rodada, ou 33ª. E será jogo com portões fechados, já que o Cruzeiro está aí vindo de uma punição imposta pelo STJD, não só o Cruzeiro como o Coritiba também, mas o Coritiba para a gente já não importa, o que importa agora é o Cruzeiro, que vai fazer essa partida hoje contra o Fortaleza lá no Ceará. E é um jogo importante, já que o Fortaleza tem 43 pontos, está tentando fugir aí dessa confusão de descenso, e vencendo hoje ele vai a 46, seria mais ou menos aí, pelos matemáticos, o número mágico, né, para fugir da zona de rebaixamento de vez. Eu acho que com 44, 45 você já foge, mas vamos, por enquanto, respeitar aí a margem de 46 pontos, até porque tem muito time aí, todo mundo, né, colado nessa situação. Já o Cruzeiro precisa vencer para encostar em pontos com o Vasco, né? O Cruzeiro tem 37 pontos, um jogo a menos, e iria para 40, o Vasco já tem 40, e aí o próximo jogo, independente, eu acho o seguinte, independente do resultado do jogo hoje, do Fortaleza com o Cruzeiro, Vasco e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Vasco, vai ser uma partida de fundamental importância para o Vasco seguir o campeonato. É lógico que para a gente, para o Cruzeiro perdendo hoje, seria o ideal, até porque o Cruzeiro perdendo para o Vasco abriria 6 pontos de vantagem aí na sequência do campeonato, faltando 4 jogos para cada um, são 12 pontos para o Cruzeiro tirar 8, aliás, 6, é a metade, fica meio difícil. E ainda tem a vantagem, né, de número de vitórias que o Vasco tem em cima do Cruzeiro, lógico, vencendo o Cruzeiro também na quarta-feira. Agora, existe um tabu, aliás, um não, são 5 tabus que o Vasco tem aí pela frente, por isso a capa são 5 tabus pela frente, em que o Vasco pelo menos vai ter que quebrar um deles ou dois para fugir da zona de rebaixamento. Essa aqui é uma matéria que saiu no Lance.net, né? E a gente vai reproduzir para você agora os números, e isso preocupa bastante, mas como a gente debateu ontem na live, tabu foi feito para ser quebrado. Então a matéria diz o seguinte: 5 tabus que o Vasco tem pela frente na reta final do Brasileirão. O Cruz Maltino tem 3 pontos de vantagem da zona de rebaixamento da competição nacional. O Vasco terá que encarar 5 tabus na reta final do Brasileirão, ainda sem permanência garantida. O Cruz Maltino ainda sonha com um final de ano mais tranquilo e com uma vaga na Copa Sul-Americana. Eu acho que só em sair da zona de rebaixamento já é um grande feito. A gente não pode cair, que aí seria o caos. De olho nos jejuns que a equipe carioca precisa quebrar, o Lance, que é o detentor da matéria, listou os desafios de cada um dos últimos 5 jogos da competição nacional. Então, vamos começar analisando os números de Cruzeiro e Vasco. 6 anos sem vencer o Cruzeiro no Mineirão. O primeiro confronto será contra o Cruzeiro fora de casa. Contra a Raposa no Mineirão, o Vasco não vence desde 2017. A partir daí,
O time carioca disputou 5 confrontos contra o rival, com 3 vitórias favoráveis à equipe mineira e 2 empates. Então você vê aí que desde 2017 o Vasco não consegue vencer o Cruzeiro. Se não me engano, em 2017 foi aquele gol, acho que do Paulão, que até chegou a classificar o Vasco para Libertadores, né? A confirmação do Vasco para Libertadores, aliás, para pré-Libertadores de 2018, foi o último ano que o Vasco disputou. Isso, se eu não me engano. Com relação ao próximo confronto após o Cruzeiro, Atlético Paranaense e Vasco. O desafio contra o Atlético Paranaense mostra um dos tabus mais longos desta série. Desde a conclusão da reforma da Arena da Baixada para a Copa do Mundo de 2014, o Cruz Maltino disputou 4 partidas contra o Furacão e perdeu todas as partidas. Esse aí preocupa e é um tabu que o Vasco precisa, né, quebrar. Se bem que o Atlético Paranaense também nunca havia vencido o Vasco em São Januário, quem sabe a gente não retribui a gentileza vencendo eles lá dentro, né? Seria uma ótima. Com relação ao jogo com o Corinthians, que será em São Januário, a princípio, esse aí já é um jejum que incomoda bastante. São 13 anos que o Vasco não consegue vencer o Corinthians. Essa escrita é a maior que o Vasco terá que encarar. Mesmo que o duelo seja em São Januário, o Timão não é derrotado pelo Cruz Maltino desde 2010. No período, foram 20 jogos disputados entre as equipes, com 12 vitórias da equipe paulista e 8 empates. Lembrando que em 2012, a gente teve o confronto pela Libertadores e o Vasco ficou impossibilitado de ganhar do Corinthians porque o árbitro resolveu marcar, aliás, o Bandeirinha, né? Marcou aquele impedimento do gol, se eu não me engano, do Alexandre, que daria a vitória ao Vasco em São Januário e talvez a nossa vaga para a semifinal da Libertadores. Mas acontece. Com relação ao Grêmio, que é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, desde a entrega do estádio do Grêmio em 2012, o time gaúcho e o Vasco se enfrentaram 7 vezes. Todos os duelos terminaram com a vitória do time tricolor. Mais um tabu aí que o Vasco precisa vencer para poder permanecer na Série A, né? Realmente o caminho do Vasco tem umas pedras aí que, olha, bem pontudas e que se a gente não andar direito na linha, pode dar ruim, hein? Vamos bater até na madeira. E com relação à última rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o RB Bragantino, o Vasco nunca venceu o Bragantino na era de clube empresa. Desde que o Bragantino se tornou clube empresa em 2019, o time de Bragança Paulista encarou o Cruz Maltino em 3 ocasiões. Foram 2 empates e um triunfo do time paulista, inclusive aquele em 2020, que foi 4-1. Essa foi a vitória do Bragantino em cima do Vasco da Gama. Então, eu trouxe para você aí um esboço feito aí pelo Lance em relação a esses tabus que o Vasco vai ter pela frente, e são exatamente os 5 clubes que a gente vai encarar: Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Bragantino. Aí eu pergunto para você, tabu foi feito para ser quebrado? Escreve aí, que aí depois eu vou ver o que você comentou em relação a isso. Mais uma em relação ao jogo de quarta-feira. Medel, por ter recebido o 3º cartão amarelo no jogo com o Chile, provavelmente vai estar nessa partida, até porque existia um acordo entre o Vasco e a Federação Chilena, né? Para que, caso o Medel recebesse o 3º cartão amarelo, ele fosse liberado para a partida do Vasco contra o Cruzeiro, já que o Chile joga a próxima partida na terça-feira, e aí não daria tempo para o Medel jogar. É uma boa, já que o Vasco ainda tem aí aquela dúvida de quem vai jogar na lateral direita, já que o PH, esse não joga mesmo, por causa do 3º cartão amarelo. Provavelmente o Puma deve entrar nessa partida. E ainda tem a questão do Verret, que deve ser, como se diz, feito o seu julgamento
na próxima terça-feira, um dia antes do jogo. A gente espera que o Verratti não pegue gancho nenhum para que ele possa contribuir com seus gols na reta final do Campeonato Brasileiro. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora. E se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Hoje é sábado. De repente, eu vou estar em casa sozinho mesmo hoje. Pode ser que logo mais a gente apareça aqui ou com vídeo ou com live. Provavelmente com live, que é mais rápida. Então, obrigado aí a você e a gente se vê. Até já.